Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 11 de junho de 2016, sábado. O número do verbete é 3.781. Ele tem 5 páginas, 50 logias e 16 máximos. O título do verbete é Aversão Sigilosa, a especialidade para patologia. Quem redigiu o verbete é a professora Isilda Fresianst, que é uma professora veterana de Conscienciologia, né? A professora Isilda, ela é graduada em Matemática Brasileira, natural de São Paulo, SP, é voluntária da Conscienciologia desde 1989 até janeiro de 2005, é isso? E desde 2010, né? Teve um intervalo. Ela é docente de Conscienciologia desde 1991 até janeiro de 2005. E é tenepsista desde junho de 2001. Então, é uma professora com bastante experiência aqui, né, para a gente debater. Podemos debater muito aqui, né? Então, vamos aqui à definição. A aversão sigilosa é a manifestação velada de repugnância a objetos, pessoas e situações, incapacitando a consim, homem ou mulher, de autorreciclar-se quanto às posturas beligerantes, racistas e preconceituosas, pretensamente camufladas, desperdiçando as oportunidades de compreensão do paradigma consciencial. Então agora vamos na pensenologia. O holopensene pessoal assediado, os autopensenes cronicificados, a autopensenização ilícita, os esquizopensenes, os toxicopensenes, os contrapensenes, os nosopensenes, os belicopensenes, a contaminação do holopensene grupal, a reciclagem da autopensenidade, o autoabertismo neopensênico e a autopensenidade liberta. Agora a fatologia. A aversão sigilosa, a aversão pessoal sem explicação, o assédio moral, a guerra de nervos, a inveja não declarada, o orgulho do brasão da família, o agrupamento de pessoas vocacionadas à mágoa, contaminando o ambiente, o autodesprezo às próprias potencialidades renovadoras, o autoderrotismo não declarado, a escravidão ao subcérebro abdominal, o limite autocognitivo, a manutenção dos mecanismos de defesa do ego em prejuízo do autoenfrentamento, a incapacidade empática, a paranoia, a atitude permanente de autodefesa através do ataque, a intolerância às diferenças, o pré-julgamento gerando desconfiança patológica. Nós lemos só algumas linhas aqui, tem muito mais informação aqui na fatologia. Agora na parafatologia. A necessidade da autovivência do estado vibracional profilático, o pavor à autoexposição da projetabilidade lúcida, a paraprocedência baratrosférica, a interassistência fracionada durante a TENEPS devido à falta de autoenfrentamento, o conluio da consim com os assediadores causando danos morais à vítima, o cultivo do parapsiquismo intelectual, a autoconscientização multidimensional, a autopredisposição aos extrapolacionismos parapsíquicos, a sinalética energética pessoal e parapsíquica, o nível de acessibilidade permitido aos amparadores extrafísicos, a atuação dos evoluciólogos, dando a oportunidade dos renascimentos em grupo fora dos guetos. Agora aqui na remissiologia, nós destacamos acriticismo, antipodia consciencial, assedim, autopensenização ilícita, desconfiança nociva e força do atraso. Também nós lemos só alguns, tem 15 itens aqui na remissiologia. Agora a frase enfática. A autopesquisa das reações parapatológicas pode levar a consciência a reconhecer na intimidade a aversão sigilosa impeditiva da reciclagem quanto ao trafal do convívio maxi-fraterno. Você, leitor ou leitora, pesquisa a aversão sigilosa?
percebeu mecanismos de defesa do ego sustentando tal aversão? A bibliografia específica aqui tem 7 referências. Agora, a mega-análise, que é feita pela equipe da Enciclosapiens, que é composta pelo Cláudio Monteiro, a Marilene Raganin, a Ana Maria Rocha e a Socorro Frazão. São 20 palavras aqui marcantes no verbete, palavras que se destacam no verbete. Parapatologia, acriticismo, antipatia, apriorismose, autoderrotismo, belicopensene, desconfiometrologia. Isso aqui é bom, hein? Desconfiometrologia. Desprezo, discórdia, esquizopensene, inimizade, interprisão, mágoa, nojo, nosopensene. Engraçado que o nojo ficou perto do nosopensene, né? Quase que é nojopensene, né? Ódio, preconceito, racismo, toxicopensene e xenofobia. Então nós já temos aqui muitas perguntas aqui, deixa eu ver quantas perguntas nós já temos aqui de teletertulianos. Já temos 17 perguntas, está ativando o pessoal aqui. Mas antes da gente passar aqui para as perguntas, a gente pede aqui para a professora Isilda explicar o que te levou a estudar esse tema, por que você se interessou por essa temática. Eu me preocupei assim, porque eu comecei a estudar o conscienciograma. Então, estudando o conscienciograma, na página 94, tem esse conceito, a aversão sigilosa. E eu fiquei pensando, o que é uma aversão sigilosa, que seria a causa? Porque a gente começa a estudar o conscienciograma, tem termos, tem conceitos que a gente conhece o português, mas não introjeta, sabe? Demora, então tem que desenvolver o porquê. E a questão também do belicismo, a questão da TENEPS, por que a TENEPS não crescia mais, sabe? O que eu fazia para impedir que o amparador ajudasse? Essa foi basicamente a temática da aversão. É interessante que o conscienciograma é uma fonte, vamos dizer, infinita de temas para verbete, né? Se a gente for olhar com calma, né? Volta e meia tem, assim, ele é muito bom. Então vamos aqui às perguntas dos teletertulianos, assim que vocês também aqui presentes quiserem perguntar, é só levantar a mão aí. Vamos começar sempre com o nosso assíduo teletertuliano de Curitiba. Então ele pergunta, professora Isilda, estrangeirismologia, página 29, segunda linha. Como podemos reverter esta agressividade resultante do estranhamento ao diferente manifestado pelo bullying? Existem países em que essa tendência é menor ou inexistente? Ele está perguntando. Se sim, o que fizeram de diferente por lá? Eu não sei quais países que têm essa tendência menos ao bullying. O que eu sei hoje é que a gente está num processo de reeducação contínua quanto ao diferente, ao bullying. Isso está aparecendo muito mais do que era há um tempo atrás. Porque bullying teve. Eu passei por bullying, conheço pessoas que passaram por bullying. No começo do século, bullying era até natural, entre aspas. Hoje, eu vejo que a gente está amadurecendo para a aceitação das outras pessoas, do diferente. Assim, as piadas, por exemplo, com relação a questões de deficiência física, isso já diminui, já não é visto muito bem. A piada quanto a etnias, sabe? Esses tipos de bullying estão sendo bem derrocados da sociedade. Ninguém mais quer isso. Então, eu acho que a gente está passando hoje por uma educação assim, mundial. Mas ainda falta muito. Falta muito ainda. E hoje está na moda o cyberbullying, né? O cyberbullying está na moda, que é pela internet. O texting, chama, né? O Face também. O Face, quer dizer, se espalhou, mas aquilo que você falou, pelo menos hoje já está se levando em conta, né? Que no passado existia, mas ninguém dava atenção para isso. Achava natural, né? Hoje, com essa divulgação, com a própria tecnologia, internet, mídia, então está começando, as pessoas estão começando a ver que não dá, incomoda, machuca, né? Porque também, veja, o poder hoje, ele não está centrado só na mão do Estado, centrado na mão do governante. Você tem o poder diluído pela própria internet, você vê o caso do Wikileaks, como que eles mexeram. Então, aí quando começa a mexer, esses poderes da mídia começam a mexer com o poder
central, né, o governante, aí começa a dar o embate muito mais forte. Começa a fazer caricatura do presidente, caricatura do modo de falar de outra pessoa. Tá? Então, já começa a chamar atenção. Né? Agora, em Fatologia, na página 29, terceira linha. Quais são as origens do surgimento do autodesprezo às próprias potencialidades renovadoras? Eu entendo que seja assim, a falta de autopercepção, a falta de atenção quanto aos próprios traços força, os traços mais maduros que a pessoa tem. Tá? O autodesprezo, aqui, ó, potencialidades inovadoras. Depois você vê que vem logo em seguida ali, ó, o autoderrotismo não declarado. Então, a pessoa já começa se derrotando, a pessoa já começa achando que ela não tem competência. Por quê? Porque ela não se permite ampliar o limite da autocognição dela, de se autoexplorar, de se autoempreender, de se auto-pesquisar. Então, de se renovar, de mudar. Né? E hoje a exigência, hoje, para nós mudarmos, é muito maior. Para a gente que está aqui na Cognópolis, é mais sério ainda, porque nós somos confrontados o tempo todo com as nossas coisas. Né? E se você pensa assim, em termos de autoconsciência multidimensional, não dá para ser um tenepsista só nos 50 minutos, não dá para ser projetor só na hora que sai do corpo, não dá para ser conscienciólogo só na hora que está estudando. A consciência ela não está, ela é. Ela tem atividades. Então, nós precisamos pensar nisso, nessa questão de renovar realmente os nossos, principalmente o autodesprezo, porque o autodesprezo, ele chega depois numa condição de heterodesprezo. Então, muitas das aversões que eu sinto pelo outro têm a ver comigo, de não aceitar como é que eu sou. Entende? Traumas, por exemplo, que as aversões têm base também nos traumas. Né? Traumas do passado, por exemplo. Não tem um medo muito grande de uma condição que passou, ela não atualiza essa condição e não quer saber do outro que tem a condição, que está nessa condição. Por exemplo, às vezes a pessoa é alegre. Nós estávamos falando da alegria. Então, muitas vezes, a pessoa que é alegre, ela irrita quem não é alegre. Porque ela mostra que ela está bem, e às vezes a outra não está bem, isso, vamos dizer, mexe com ela. Né? Esse é um fato. Você poderia falar mais dessa condição que você falou aí? O autodesprezo se transforma em eterno desprezo? Eterno desprezo. Você Como despreza, assim? porque reflete, sabe? Reflete. Então, a pessoa passa a projetar no outro. Isso é mais o psicólogo, que entende mais do que eu, tá? Mas eu entendo assim, pelo que eu percebi, é o espelho. A pessoa passa a projetar no outro alguma coisa que para ela é desprezível. Aí vem o nojo, a aversão, a raiva, a ojeriza, sabe? A questão da repulsa. Ai, come muito, nossa. Aquela pessoa come demais, come de boca aberta. Umas coisas assim que tem um nojo de catarro. E aí, você também tem, né? Quando está gripado, tem. Tem quando está gripado, né? E comecei a ver muito essa questão, sabe? Na questão de TENEPS mesmo. Como é que eu conseguia recepcionar as consciexes na TENEPS? Porque a TENEPS, assim, nós estamos estudando bastante, é um consultório. Então, o paciente, ele chega e traz a sintomatologia da patologia que ele tem. Se eu começar a ficar com nojo do que ele tem, com aversão, com repulsa, eu não atendo. Imagina se um médico vai ficar com aversão ao paciente. Né? Nós escrevemos no ano passado um artigo, né, que chamava Autoconsciência da isenção no pré-julgamento moral das consciências assistidas. Então, e assim, conforme nós fomos escrevendo isso em grupo, né, no GPC, nós percebemos quantas coisas que nós tínhamos. Por exemplo, sexo era um tabu muito sério, que provoca aversão, que provoca repulsa, que provoca nojo, que provoca medo, sabe? A homofobia. Porque nós tínhamos as reuniões do GPC justamente quanto que acontecia a parada gay, as questões das manifestações contra o governo, a virada cultural. Então, e tinha reunião do GPC. Então, a gente foi aprendendo com essas situações como é que nós nos comportávamos, né? Então, dava para ver muito bem o campo que era dentro
da reunião, como é que era lá fora, como é que a gente conseguia, quando que a gente conseguia segurar aquele pensene, né? A pensenidade sadia, até que ponto a gente conseguia, na avenida, passando pela avenida, pelas pessoas, sabe? Quanto não tinha de repulsa. Não, era sério, porque os trejeitos, as birras, né, que a gente via, seja nas manifestações, nas comemorações lá, como é que a gente, e quanto que a gente tinha a ver com aquilo? Quanto que nós já fizemos de comemoração, ou tivemos, né, de comemorações, sabe? Porque, assim, nós atendemos, na época, nós atendíamos também, né, durante essa experiência, fizemos o artigo, tudo, nós atendíamos, assim, atendíamos consciências que foram vítimas de pedofilia, isso nós relatamos entre nós ali, os participantes do grupo, né? Mas, assim, a gente queria também chegar a um ponto de um dia poder assistir o causador da desgraça da vítima. Então, era essa questão que nós estávamos trabalhando. Então, sentia dó da criança, sentia, mas e quando tiver que atender o pedófilo, como é que vai ser? Quando tiver que atender o terrorista? Né? Foi na época que caiu aquele avião lá, que aquele rapaz na Suíça, né? Com a França. Como é que nós atenderíamos, por exemplo, aquele rapaz? Até que ponto que a nossa terapia ia chegar? Porque quando chega nas vítimas, a vítima é simpática, você tem dó, entre aspas, né? Aprendeu pela religião, tem misericórdia. Mas e agora? Como é que é? E todos nós já fomos vítimas e algozes, né? Se a gente for só atender a vítima, e nós, como é que ficamos? Não, nós não nos atendemos, nós não vamos né? atender. Os algozes também. Se a gente for atender somos só... nós também, né? Nós já fomos tudo, né? Agora ele ainda pergunta aqui, Fatologia, página 30, 7ª linha. Em tempos de migração global, o que fazer para minimizar a segregação aos refugiados? Aceitá-los. É o primeiro passo. Aceitá-los. Porque eu assisti umas entrevistas com alguns refugiados que estavam sendo assistidos, mesmo aqui no Brasil. Tem gente muito boa, gente chegando que fala 7 idiomas, doutorado. Sabe, eles vêm contribuir. Como nós tivemos os imigrantes no começo do século que vieram para trabalhar, nós temos refugiados hoje, eles vêm para trabalhar. Eles vêm porque eles querem assistir a família que ficou, eles querem contribuir. Lógico que nesse meio pode vir um outro terrorista? Pode. Mas e aí? Tem os nascidos também, né? Tem os nascidos assim, nós estamos falando aqui embaixo, quer ver na parapsicologia? A oportunidade que os evoluciólogos dão dos renascimentos fora dos guetos. Às vezes a pessoa renasce aqui com a oportunidade de não ser terrorista, mas ela se muda e vai lá para o Estado Islâmico. Porque ela perde a chance. Ela tem aversão à melhoria. Então, eu acho que aceitar o refugiado é o primeiro passo para a gente aceitar as condições, as diferenças e aceitarmos culturas, aceitarmos também, quando nós tivermos aí os extraterrestres que vierem mais próximos. É o Amin, né, amigo? Nós tivemos os nossos amigos. E por que não? Não é aceitá-los? Então, eu vejo que é uma oportunidade o refugiado. Eu não tenho mal. Lá em São Paulo tem bastante, assim. Aqui também tem bastante etnia e Foz, né? Em São Paulo também a gente anda muito de metrô, assim. Tem muito africano, haitiano, chinês. A gente tem essa interação maior. Mas precisa aprender a ver, não, o outro, né? Agora uma pergunta de Niterói, da Érica, que também é uma grande estudiosa de conscienciologia. Ela pergunta, Fatologia, página 29, 2ª linha. Poderia aprofundar a inveja não declarada? A inveja não declarada, a inveja, o que é? É um sentimento que a pessoa tem, uma coisa de inferioridade. Né? Onde que está isso? Página 29, Fatologia, página 29, 2ª linha. A inveja não declarada. Então, inveja é um sentimento de inferioridade. E, às vezes, acontece o quê? Essa inveja acontece da pessoa ter a inveja daquilo que o outro tem, mas aí desdenha. Tá? Desdenha o que o outro possui. Então, essa é uma inveja. Às vezes, vem isso muito como assédio moral, vem no assédio da aparência.
Às vezes a pessoa acontece muito, quer ver, até a ponto de patologia, quando a pessoa começa a exacerbar em cirurgia plástica. A inveja de querer ser igual a atriz tal, querer ser boneca, querer ser, sabe? E a aversão ao próprio corpo, como que ele é. É bem acentuada aí a patologia. Né? É bem acentuada, mas ela pode chegar a esse nível, sim. A aversão a ponto de a pessoa não aceitar o próprio corpo. Nós estamos falando aqui da questão de cirurgia plástica, mas pode chegar a uma aversão da pessoa não aceitar o seu próprio corpo, aí começa a ficar com regimes, a questão dela não se identificar. Tá? E é uma aversão, às vezes, da inveja do outro, ou da inveja também, da pessoa não aceitar que o outro possa conseguir algo que ele não consiga, seja um bem material, inclusive. Tá? Então, não aceitar, roubou. Imagina, para ter 2 carros na garagem, só roubou, só pode ser. Sabe? Agora, o fato dela ser não declarada, você acha que é uma questão de fuga? Por exemplo, ela assim, ela não é explícita. É uma fuga, no fundo. Pode ser. Né? Eu acho que tem sim muito a ver, porque assim ela fica de bem com os outros, a religião, fuga de si mesmo, e a fuga de não mostrar quem ela é para os outros também, da aparência, sabe? Porque aí ela pode mostrar que ela é boazinha, é um santo, tem os metidos a santos que são invejosos. Tá? Então, a religião põe muito isso quando critica muito a felicidade do outro, a alegria do outro. Porque você só vê se você está bem se houver sofrimento, decepção, amargura. Né? Agora uma pergunta da Alemanha. Professor, mas está em português, né? Professor Isilda, Fatologia, página 30, quinta linha. Os traumas do passado gerando aversões aparentemente inexplicáveis. Poderia comentar, e se possível com exemplos? Os traumas do passado gerando... os traumas do passado gerando aversões aparentemente inexplicáveis. Aparentemente, entre aspas, né? Por exemplo, o trauma... Eu tenho uma parente, uma amiga, que ela não pode ver cobra. Então, a aversão a bicho, tem isso também, aversão a bicho, tem aversão a pessoas, bichos, situações, né? Ela não pode ver foto de cobra, não pode ouvir falar que ela de noite tem pesadelo. Vai saber lá se não utilizou cobra para matar os outros. Ela é muito... Ou se ela morreu numa cova de cobras. Né? Também, se ela morreu... exatamente, ou se utilizou, ou se morreu. Sabe, foi jogada as cobras. Então, acontece isso no Egito, né? Eles usaram muito isso. Usaram muito venenos, né? Mexeram muito com venenos. Nós usamos. Nós somos os mesmos. Esse aqui é a conta. Esse aqui é um chazinho. Um chazinho aqui, especial, da minha amiga Jararaca. Então, é o seguinte... Então, veja, a gente ainda traz tudo isso daí. Tem uma frase muito interessante que o Stephen Jay Gould, que foi um dos livros que eu utilizei nessa pesquisa, que eu já li faz muito tempo, é um livro de 81, chama-se A Falsa Medida do Homem. Ele fala assim, olha, milhões de pessoas estão começando a suspeitar que seus preconceitos sociais são, afinal de contas, fatos científicos. Entretanto, esse ressurgimento do interesse pelo tema não deriva da existência de novos dados, mas da sobrevivência de preconceitos latentes. É isso que nós temos ainda, preconceitos velhos, que influenciaram o racismo, tá? O sistema, isso, os sistemas mentais aí. Ou, por exemplo, medição de crânio. A medição de crânio, que se usou muito há um tempo, craniometria, ajudou depois o Hitler a querer fazer a raça pura, medindo os crânios dos arianos, quem era ariano e quem não era. Então, é essa condição assim, da gente mudar, começar a repensar sobre os nossos velhos mecanismos, porque na conscienciologia a gente tem muito conhecimento, né? E ajuda nos mecanismos de defesa. Os nossos ardis, né? São mecanismos ardilosos, mecanismos que a gente até eu acho que tem fundamento
para não fazer as coisas. Tá? Não, eu não vou fazer TENEPS ainda, porque a TENEPS para mim é uma coisa muito difícil. Vai ver se é um trauma que ficou lá no passado, que ela mexeu com o parapsiquismo e deu tudo errado. E ela não quer hoje. Mas uma hora tem que enfrentar. Sabe? Nós temos uma holomemória que é muito rica, que não pode ser esquecida nem deixada de lado. Tá? Eu acho que tem que pegar agora e ver o que é aversão, nojo. Né? Eu lembro que eu passei por uma fase, eu estava fazendo um curso, aí eu passei, porque eu gosto muito de prestar atenção nas coisas, né? Eu sou meio avoada, mas eu presto atenção. Aí, eu estava passando com um ônibus, uma favela ali, né? E tinha uma senhora escovando os dentes no tanque, aquela água escorrendo, e tinha uma água de fossa ali, do que era. Nossa, na hora, que nojo, sabe? O nojo daquela situação, daquilo tudo. Mas aí eu estava indo fazer um curso de autoprofilaxia para assistência, não sei das quantas. Quando chegou lá no curso, eu me deparei, falei, puxa, eu tenho que fazer autoprofilaxia comigo agora, né? Porque com esses negócios de nojo, eu não posso ter nojo mais das consciências. Uma coisa é não ter dó do assistido, é compreender a situação dele, né? Não ser conivente, mas nojo não dá. Aversão, nojo, né? Então, eu comecei a ver que a minha TENEPS ficava muitas vezes limitada por causa dos meus preconceitos. O amparador não pode trazer qualquer consciência para eu assistir. Embora eu achasse que o meu abertismo consciencial era cósmico, para tudo e todos. Mas é verdade. Um abertismo assim que... nossa, aberta, sabe? Só a Célia, que era um pouquinho mais aberta, mas não é bem assim. A gente precisa prestar atenção nessas coisas que ficam, nessas minúcias. Tá? E o que eu vejo mais sério hoje em dia é nesses mecanismos de defesa racionais que a gente tem. Não, é com os réus. Com os réus, e daí? Né? Eu sou o quê? Né? Permissivista, mas antes... Sabe? É isso que eu vejo, essa questão assim, da gente descer do salto, encarar a realidade consciencial, nossa, multidimensional, se disponibilizar para os amparadores e ver que amanhã você também será um amparador de TENEPS de alguém. Então, é mudar o foco. Então, eu resolvi fazer o tema mesmo nosográfico, que era para poder pôr na mesa aí. Sem medo, né? Então, agora ela pergunta a parafatologia na página 30, quarta linha. O cultivo do parapsiquismo intelectual. Você poderia aprofundar essa questão? Sim, o parapsiquismo intelectual. Nós já trabalhamos com o parapsiquismo, em muitas vidas, mas em base de mental soma, em base de psicossoma. Nós estamos trabalhando agora com o parapsiquismo mental somático, procurando dar nome às coisas, procurando trabalhar o que nós sentimos, procurando perceber o que é mais real e o que é menos real, tá? Depurando as nossas sensações, as nossas emoções, o que é realmente uma intuição extrafísica avançada, o que não defende mais o nosso interesse, mas defende o interesse das consciências. Enfim, é um parapsiquismo elaborado a partir do mental soma. E aí que entra o detalhe mais técnico e crítico, o fio da navalha mesmo. Quando a gente racionaliza isso, e quando a gente racionaliza para defender um mecanismo de defesa. Então, é um despojamento hoje que se coloca para quem estuda Conscienciologia é maior do que se colocava para nós quando começamos a Conscienciologia, 20 anos atrás, 25. A gente não tinha muita ideia, né, das coisas. Nós, Pilar, eu, você, a gente fazia meio que, né, revivendo, às vezes, os monges que nós tínhamos sido, coisa assim. Hoje você coloca mais tecnicamente, não adianta só eu senti, eu percebi, eu vi, eu acho aquilo. Você tem que elaborar o conteúdo daquela informação, acionar para as pessoas, mostrar para a pessoa, mostrar para si mesmo, esclarecer para si mesmo, para poder esclarecer o outro. Senão nós continuamos nos gurus. E continuamos ainda de guru com aversão a quem não é o guru, a quem é o menor, a quem é o mais inferior, a quem... Sabe? Impulsionando aí religiões, impulsionando... Como se impulsiona até hoje, né? A aversão
às pessoas e conflitos. Então, eu vejo assim, descartar esse ranço e autoesclarecimento, para que a pessoa possa, a partir dela mesma, poder elaborar as questões técnicas para os outros. Conteúdo prático, teórico para o outro, para que o outro possa vivenciar a partir daí, né? Agora uma pergunta de Conceição dos Ouros, é da Maria Luísa Marilux. Professor Isilda, parafatologia, página 30, segunda linha. O pavor à autoexposição da projetabilidade lúcida. Aí ela pede para você comentar, mas aí depois ela pede para fazer um contraponto com a efeitologia, um mega efeito. Acho que é melhor fazer vamos fazer primeiro esse aí, depois a gente vai para o segundo aqui. Pavor, olha, vejam, uma das coisas que mais mantém a humanidade parada é justamente a existência trancada, quer dizer, a existência sem projeção ou com projeções inconscientes. Porque a projeção consciente, ela tem a questão, o paradoxo assim, você está sozinho, mas ao mesmo tempo está com a multidimensionalidade. Então a pessoa está fora do corpo, mas está consigo mesma naquele instante. E as pessoas têm pavor de estar consigo mesmas e de perceber as projeções vexaminosas, perceber quais são as dificuldades que ela apresenta ainda, perceber um preconceito. Sai do corpo e vê que tem um preconceito ali, racista. Sem querer ela é racista. Ela se vê beligerante fora do corpo, está atacando, brigando, autoritária. Então, desmascara a santificação que a pessoa tem sobre ela mesma. Então, as pessoas não querem projeção, porque a projeção vai, no primeiro passo, ela vai naquela premissa, vai de encontro à premissa da autopesquisa, que as pessoas não querem se conhecer. Dá um trabalho danado se conhecer. E mudar, né? É trabalhoso, é demorado, às vezes meio dolorido, né? Faz essa aproximação do psicossoma, né? Quando sai do corpo, quando sai do corpo, a aproximação maior é da consciência em si, do seu mental soma, com o psicossoma. Aí não dá para ela se esconder, né? O emocionalismo está à flor da pele, né? O psicossoma, que é o corpo que atua, né? Da parapele, da parapele, e o psicossoma que atua ali, né? Agora ela pergunta lá na efeitologia, página 31, final da segunda linha. O mega efeito reciclador da maxidissidência libertária das coleiras do ego. Então ela está perguntando primeiro para você comentar e se há um contraponto desse efeito com aquela questão do pavor à autoexposição da projetabilidade. Pois é, uma vez vencida o medo das projeções, que a gente começa a entender o que é parafisiológico, que é natural, tá? Que você não é inimigo de você mesmo, né? Que não somos inimigos de nós mesmos, que nós podemos, com a coerência dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, diminuir os esquizopensênios, né? Diminuir a esquizofrenia. Então, o que acontece? Acaba sendo mais autossuficiente, autoconfiante. E aí vem a reciclagem da maxidissidência libertária das coleiras do ego. Por exemplo, não preciso mais agradar ninguém, não preciso ficar vinculada, posso dizer o que eu penso. Nós falamos hoje de manhã sobre a antimonarquia. Pois é, eu não preciso mais viver subserviente a um sistema imposto. Eu posso me reeducar numa outra condição, mesmo que seja colera do ego da família, as tradições familiares, as tradições culturais. Sem pagar imposto, você vai melhorando você mesmo, né? Isso é uma liberdade. Porque a gente compreende quando precisa, vamos dizer, fazer uma doação, não abrir mão. Precisa estar, por exemplo, numa reunião de família, de um final de ano, ou que vai encontrar todo mundo, porque um familiar lá vai fazer 95 anos, outro faz 100 anos, então tem aquela comemoração de todo mundo, você vai encontrar todo mundo. Você percebe o quanto você está junto e, ao mesmo tempo, separado. Não sei se dá para explicar isso melhor, mas, assim, você é independente,
Quando reúne o grupo, você é interdependente, você é independente daquele grupo, porque se a gente melhora, se eles melhorarem também, melhora mais. Mas, ao mesmo tempo, você tem a independência da sua opinião, da sua vontade, do seu modo de ser. Se você quiser conversar mais, você conversa. Se não quiser, não conversa. Se não quiser beber, não bebe. Se não quiser comer determinada coisa, não come. Não precisa mais fazer para agradar. E as pessoas também acabam aceitando a gente do jeito que a gente é. Agora, Interaciologia, página 31, final da primeira linha. A interação, argumentação lógica, acoplamento com amparador técnico e verbação. Você poderia expandir? Então, a argumentação lógica, assim, baseada, vamos lá, embasada em princípios pessoais cosmoéticos, para que se tenha amparo, para que se tenha verbação. Né? E a verbação, na verdade, ela é que vai dar a sustentabilidade desses argumentos, desse entrosamento com o amparador. Tá? Senão nós vamos ficar... Porque pode ter uma falácia lógica aí, não? Na verdade, não é um argumento, pode ser um argumento lógico, mas ilícito, ilógico, vamos dizer, ilógico. Nós estamos falando de uma argumentação lógica com experimentação, com aquela condição, assim como diz a Concierge, né? Quero saber do seu interior. Como é que esse seu argumento no seu interior, como é que você vivencia isso? A sua pensenidade padrão, o seu pensene padrão, as suas atividades, os seus pensamentos em relação a esse argumento que você está levantando. Por isso que termina com a verbação, né? Tem que ter a prática. Agora, vamos às perguntas de São Paulo, da sua terra. Oba! Professora Isilda, Fatologia, página 30, primeira linha. O que pode falar sobre a incapacidade empática? É a incapacidade que as pessoas têm, ou que algumas pessoas, ou que nós, muitas vezes, temos, de não conseguirmos ficar no lugar do outro, sentir o que o outro sente. De sentir a empatia, de sentir a necessidade do outro. Tá? Porque é muito fácil falar, não, é um irresponsável, ou ele é assim, ou é assado. Mas, e ali? Como é que é naquela situação que ele está vivenciando? Como é que eu faria? Tá? Como é que eu seria? Seria melhor? Seria pior? Tá? Vamos dizer assim, eu te assisti um filme uma vez também que foi bem interessante, que o médico ele atendia as pessoas como se fossem pedaços de carne, né? Então, a pessoa tinha... Ela tinha vamos dizer assim, era um médico, ele ele atendia a pessoa, ele fazia cirurgia de coração e pulmão. Então, a pessoa chegava, ele abria a roupa da pessoa assim, e, sabe, ele palpava, ele queria saber se está bem, está mal, está não, isso aqui. Quando ele se viu com câncer, que ele começou a ser tratado desse jeito, aí que ele levou um choque. Tá? Mas eu vejo assim, nós não precisamos chegar à condição de ficar doente igual o outro para a gente poder se sensibilizar, ter a sensibilidade. Agora, Isilda, assim, só uma dúvida que ficou. Vamos supor que essa pessoa uma pessoa não desenvolveu a empatia. Como que você acha que é a melhor forma dela desenvolver? Porque, assim, nesse caso que você está citando, ele desenvolveu pela força, sim, foi na raça, vamos dizer, na pele dele, ele sentiu que o que ele fazia não era o melhor. Agora, existe outra maneira, não sendo essa, da gente desenvolver essa empatia? Olha, me ajudou a melhorar essa condição assim, foi mexer com bicho. Porque eu tinha muita dificuldade, por exemplo, se alguém me abraçava, eu ficava, sabe, dura, assim, não chegava perto. Era uma coisa assim meio estranha. Aí, quando eu fui vendo a minha cachorra, que eu ia abraçando ela, e ela se soltava, ela deixava a barriguinha dela para cima, né? Aí eu fui aprendendo, falei, nossa, ela sabe receber. Fazer o quê, né? Cada um aprende com quem pode, eu aprendi com a cachorra. Então, eu fui aprendendo, entendeu? Mas é verdade, entende? Então, eu acho que é isso, você aprende como que o outro recebe determinadas, o carinho, ou uma atenção, né? Você aprende como é que ele recebe, e vê que ele não se machuca, aí a aversão que a gente sente por aquela condição, ela vai diminuindo também. É a reeducação
do momento, daquele trauma que ficou lá. Não sei quanto tempo eu fui lesada, sabe, lesionada, passaram que era carinho e não era, e eu tinha dificuldade. Mas aí eu fui vendo como é que eu poderia passar. E eu poderia passar um carinho, ele poderia receber, ele poderia retribuir, eu poderia receber. E eu fui vendo que aquilo podia ser saudável. Então, a questão dessa empatia, sabe, de poder entrar, admitir a dificuldade, ou adentrar o outro sem prejuízo próprio. Não vai ter prejuízo. Ou que o outro adentre a sua psicosfera para lhe assistir, que você também não vai ter prejuízo. Porque a gente não tem, às vezes tem esse medo, e nem o amparador não consegue acessar. Porque a aversão é tanta, o medo é tanto, né? O trauma é tão grande que ninguém entra, nem você mesmo, né? Então, agora, ainda na fatologia, na página 30, na primeira linha, poderia exemplificar a atitude permanente de autodefesa através do ataque? Eu ouvi muito isso no futebol, né? Que a melhor defesa era o ataque. Então, a autodefesa através do ataque, é essa condição, assim, a pessoa às vezes tem tanto medo de ser vilipendiada, que ela, na primeira coisa que ela faz é a defesa. E essa defesa é um constante ataque, é um constante chute, exatamente, vai chutando um, chuta o outro, é murro, e assim, os pensenes ilícitos muito presentes, aquela condição, às vezes não fala, né, mas o pensene está lá. Esse aí é bonzinho, bonzinho nada. Esse é assim, assado. Esse é, sabe, começa já naquela aquela condição de não confiar em nada nem em ninguém. Nós estávamos discutindo isso na hora do almoço, né, sobre polícia. Que a gente tem um medo da polícia danado. De um modo geral. Ela nos protegeria, mas a gente tem medo. A polícia seria uma proteção, uma segurança, mas nós temos medo da polícia. Pois é, um medo danado, por falta de... Agora também tem um outro detalhe, né? A mídia divulga muito o que eles fazem de errado, mas divulga pouco o que eles fazem certo, e assim vai. Mas, assim, essa condição da gente perceber essa defesa constante, até que ponto ela está atrapalhando. Existe uma autodefesa necessária, mas existe um determinado momento que a defesa, ela extrapola e ela se torna realmente uma repulsa. Ela bloqueia, tá? Ela bate contra o tempo todo, ela fica contra. Então, a pessoa isola. Por isso que a autoexposição é importante, a autoexposição na projeção, a autoexposição em aula, a autoexposição falar, aqui, né, nos verbetes, a autoexposição contínua. Perfeito não sai, mas pelo menos sai, né? Alguma coisa e vai indo. Então, continuando, fatologia, página 30, final da 7ª linha. Poderia elucidar a misoginia gerada pelas religiões patriarcais? Isso é bem típico. Até hoje tem, né? Mulher apedrejada, as mulheres inferiorizadas aí. E nós temos ainda temos no Ocidente, aqui no próprio nossa condição aqui de país de Ocidente, do primeiro mundo até, e no primeiro mundo também, essa questão de estupro, de aborto. Tá? Não, ela foi estuprada, mas também estava lá naquela hora. Não foi o que aconteceu. Não podia dizer que está em outro lugar, né? Mas não, ela estava naquela hora. Sabe? A condição de segregação mesmo da mulher. Não é feminista, desvalorização, é feminista. Isso foi relacionado muito à religião. Você vê, as religiões têm o Deus, não a deusa. As nossas religiões, mais ou menos, são assim. É o anjo mau. As mulheres não podem ser padre. Mulher não pode ser padre, mulher não pode ser papa. Não todas. Né? Mulher, né? E você vê isso daí. Nos faraós, ainda nós tínhamos mulheres faraós. Mas depois não teve mais. A Grécia, com toda a filosofia, a democracia, as mulheres eram segregadas. Roma. Na Grécia, o estupro era aceito. Então, a história da Medusa, que nós estávamos falando, a história da Medusa, né? Ela era sacerdotisa de Atena e ela foi violentada pelo Poseidon. Né? Mas, como a Atena não podia brigar com o Poseidon, que acabou sobrando na cabeça da Medusa, aquele monte de cobra. Né? Então, foi isso que aconteceu. Mas
Você vê que é a aceitação, assim, da mulher que não podia falar. E hoje você tem aí, né? A mulher não pode mostrar o rosto. Mesmo na nossa política, a minoria de mulheres, mulheres empreendedoras defendendo, aí já falam que é mulher macho. Há pouco tempo as mulheres não podiam votar. É o sufrágio universal, veio há pouco tempo, né? Sufrágio. 45, você vê? Século XX. O século XX foi muito bom nesse aspecto. Ele abriu muito. Depois da Segunda Guerra, que as mulheres tiveram que trabalhar para sustentar, porque os homens haviam morrido, muitos deles na guerra, tudo, aí abriu mais espaço. Por causa da condição financeira mesmo. Continuando Fatologia, página 30, penúltima linha. Por favor, discorrer sobre o uso do tempo livre para a autopesquisa das aversões. Olha, eu fiz isso com relação a estudar o conscienciograma. Tempo livre, assim, o tempo livre você tem que cavar um tempo livre, porque esperar que o tempo fique livre, ele não vem. Todo dia tem muita coisa para fazer, em casa tem muito serviço, supermercado, lavar roupa, coisas do tipo, né? Trabalhar fora, corrigir prova. Mas você tem que cavar um tempo livre para a sua autopesquisa. Principalmente das aversões, quando você percebe que tem muita coisa que está começando a pegar. Quando a gente começa a perceber que tem muito pensene preconceituoso, é preciso rever. Tá? E principalmente quando começa a elaborar muito mecanismo para defender um preconceito. Não, mas a Conselho é porque a Conselho é assim, porque a Conselho, porque a Conselho, porque a Conselho, porque a Conselho. Aí é bom descer um pouco do salto e verificar até que ponto a gente não está deixando de lado uma oportunidade de assistir, uma oportunidade de rever. Tá? Eu penso muito hoje nessa questão, assim, na próxima Série X, que nós vamos ser mais exigidos do que somos hoje. Tá? Eu acho que hoje nós estamos numa Série X até, pode ser crítica, mas boa. Tá? É como se fosse uma incubadora. Na verdade, a Cognópolis é como se fosse uma incubadora. Né? Você tem a temperatura ideal, a comida ideal, os livros ideais, tá tudo bonitinho. Somos muito protegidos, eu acho. Assim, tanto na CCCI, nas ICs, tudo, acho que os voluntários são muito protegidos, assim, questão de blindagem energética e de suporte, de amparo que nós temos. O professor Valdo falava assim, eu não duvido dos amparadores que vocês têm. E eu percebo nitidamente hoje, por tudo que nós já fizemos, né, já vivenciamos viagens que a gente fez, e faz até hoje, pessoal, né, e vai para um lado e vai para outras cidades cada vez mais violentas, a gente não tem prejuízo. Um prejuízo maior, assim, sabe? Algum sustinho, né? Às vezes roubam alguma coisa, mas não é assim, mas não é uma coisa assim que de danificar, sabe? De você perder a vida ou perder a mobilidade. Então, começa a fazer essa autopesquisa do que você tem de bom, de amparo nesse aspecto, e começa a ver o que é que está retribuindo, sabe? Em relação ao próprio acolhimento. Porque a aversão ela é antagônica ao acolhimento. É isso que a gente está colocando aí. Procura o tempo livre, pega o conscienciograma, o que você tiver. Agora, parafatologia, na página 30, segunda linha. O que caracteriza a paraprocedência baratrosférica no contexto do verbete? A própria aversão. A paraprocedência baratrosférica do verbete, a própria aversão caracteriza o quê? Da onde nós viemos. Qual for, assim, foi da monarquia, foi do belicismo, ou junto, né? Monarquia, belicismo e religião, tudo junto. Porque detinham conhecimento, detinham poder e detinham a manipulação desse conhecimento e desse poder. Esses três segmentos aí. Então, esses três segmentos cultivaram aversões assim, muitos e muitos anos, e cultivam até hoje. E essa aversão vem, hoje, se a pessoa não quer mais admitir a religião, às vezes ela vem do dogma científico. Tá? Estava falando, brincando aí, mas eu ouvi ainda esses dias na televisão sobre aquele menino de 10 anos que foi morto lá em São Paulo, né, com um confronto com a polícia, tudo, que o menino era um produto do meio. Quer dizer,
Se eu defendo essa ideia, onde é que eu estou defendendo o paradigma? Porque não é consciência e energia, os dois itens do universo? A consciência não movimenta a energia, não superintende a energia. Então, a consciência, ela renasce, mas ela tem a oportunidade de mudar o meio. E não o produto, eu seja o produto do meio. Essa questão desse determinismo social, de ainda se eu defender esse determinismo social, eu estou num contrassenso quanto ao meu verbete. Estou me contrapondo ao verbete. Porque a consciência, ela domina. O que eu preciso fazer é estar disponível para ajudar nos recursos que aquela consciência consegue obter através da minha energia de energossoma, da minha energia física, tá? Das minhas vivências pessoais, da minha ficha evolutiva, do meu exemplarismo. Aí sim, mas a consciência, ela muda o meio. E o que acontece? Que às vezes as pessoas ficam defendendo isso para defender a aversão. Se é pobre, favelado, não, é lógico, vai ser criminoso. Se é preto, vai ser assim. Se é outro, sabe, é a raça inferior ainda. Ou é a raça, ou está na classe social inferior. Isso é uma aversão mascarada. Hipócrita, né? Você ia falar? O que eu ia levantar é que uma criança de 10 anos, realmente, ela não tem essa autoconsciência. Nós estamos discutindo isso já nesse nível de conhecimento que essa criança não teve no meio que ela estava. Mas, então, ressaltando também a responsabilidade dos adultos com essa criança. Sim, a nossa então, a aversão que eles têm mais aversão do que acolhimento a essas condições de vida, né? Então, eles vão lá para defender alguma coisa deles, sem o quê? Sem fazer um trabalho de mudança desses ambientes. Se a criança é fruto do meio, mais responsabilidade o adulto tem. Porque ele não tirou aquela criança daquele meio para dar uma outra oportunidade, como você falou, uma outra oportunidade para essa criança resgatar alguma coisa positiva que ela tenha na própria consciência, né? Porque se ela for educada, provavelmente ela vai adquirir novos hábitos, novos conhecimentos, e aos 10 anos ela teria ainda a condição de melhorar. Então, não se pode usar isso como desculpa, né? Mas está dentro da aversão do adulto a esses ambientes. Sim, sim. O adulto preconceito. É nesse caso que aconteceu aí na primeira semana de junho agora, em São Paulo, a gente tem, eu olhei bem esse caso aí, foram 2 crianças dirigindo um carro que saíram, roubaram o carro e saíram, segundo falaram, atirando uma, né? Aí depois eu investiguei que o pai da criança está preso. Sim, e a mãe saiu da prisão esses dias. E a mãe foi presa 4 vezes. Então, quer dizer, tem todo o contexto, tem a atmosfera, mas tem a criança sucumbiu, que provavelmente a criança não nasceu nessa família à toa. Sim. É isso que eu estou entendendo, é isso? Sim. Ela tem algum mérito ou não mérito? Não, ela tem a responsabilidade de estar lá. E nossa responsabilidade, infelizmente, não temos feito nada, quase nada, ou pouco. Chama a nossa atenção. Que aversão nós temos a não mudar esses ambientes. Uma realidade muito, muito presente hoje no século XXI. Eu estou lembrando aqui que o Gustavo Vieira, ele contou, acho que no círculo passado, que ele morou no Canadá, e o Canadá, assim, ele trabalha muito com a questão dos índios lá, né? E eles encontraram um índio bêbado na rua. Aí quando eles foram lá, a pessoa que foi lá abordar o índio, não criticou o índio, ele criticou eles mesmos, falou, como que nós deixamos, né, um índio na rua chegar a esse ponto? Você vê que a abordagem deles é diferente. Quer dizer, a falha não foi do índio, foi deles que permitiram, da comunidade ali, que permitiu ele chegar nesse estado. Mas aqui a gente não vê nesse ponto de vista, né? A gente vê exatamente o que você está falando. Mascarada, hipócrita. E às vezes vem como se fosse um fato social. Sabe? Uma coisa social, científica. A notícia da semana, né? Como se fosse a notícia da semana. É um fracasso, sim, mas é um fracasso, antes de tudo, nosso, né? Como sociedade, como órgão político. Já né? vem assim. Interessante essa abordagem. Agora, essa criança pode aparecer na nossa TENEPS. Tá? Essa criança pode aparecer, né, na nossa TENEPS. E aí? Porque tem um relato de uma das nossas amigas aqui, que estava nesse contexto aqui do grupo, né? Que apareceu, ela
não estava fazendo TENEPS ainda. Foi depois da TENEPS, ela cochilou, dormiu, e tinha um menino no quarto dela, ela não teve noção nenhuma. E era um menino assim, né, um menino de rua. A primeira coisa que ela fez, ela pegar um pau e quase mandar o menino embora. Quase brigar com o menino, mandar ele embora, porque ele ia agredir. Porque você vê o condicionamento dessa aversão que a gente tem, a gente é capaz, infelizmente, é capaz de mandar o assistido embora. Inconscientemente, né? Ele faz isso. Inconscientemente, isso vem. Realmente já aconteceu também. De estar andando dentro de casa, né, fora do corpo, chegar e tem gente batendo na porta, né, gente que bate na porta, eu não vou abrir, a essa hora estão batendo na minha porta. Quem era? Será que não era para eu abrir mesmo? Ou era para me defender? Geralmente, muitas vezes, a gente não sabe, na realidade, o que é melhor. Se é melhor você abrir a porta, deixar aquela consciência entrar mesmo de cara feia, ou se é melhor não abrir a porta, deixar ela lá e mandar uma sinergia para ela ir embora, para evitar que ela entre em casa. Nesse caso, né? Agora, veja, se a consciência já chegou até dentro de casa e está lá pedindo ajuda, e a gente dá um... Não, você é menino de rua, vai embora, você assalta, a gente faz isso, infelizmente. Isso que mais me pegou, sabe? A questão de, quando eu estou aqui, é uma coisa. Quando eu estou fora do corpo, muitas vezes eu me revelo pior. E não melhor, nem sempre melhor. A lucidez que a gente tem, muitas vezes abaixa. Aqui você tem até o verde social, você lê, você estuda. Agora, fora do corpo, muitas vezes você se pega fazendo besteira mesmo. Tem as gafes, né? As gafes extrafísicas. Então, aí a disposição da projeção, a TENEPS nos expõe. Então, eu não quero mais, por exemplo, mandar assistido embora da minha casa. Chega. Sabe? Não quero mais. E amparador que for diferente, também não posso mandar embora, que tenha cara diferente, que seja... Estranho. Estranho, entre aspas. ET. Sério isso. Agora, maniologia na página 31. Poderia relacionar a mania em querer ter a última palavra com o tema do verbete. É uma forma de se impor, porque a aversão também, né, quando a gente não aceita o outro, nós queremos impor o que nós achamos, o que nós pensamos, e acabou. Isso vem resquício de ditaduras, de ditadores, tá? Das atrocidades. Então, a mania de ter a última palavra. Se você não me aceita, eu te mato. Antes era assim, agora não é mais, mas não posso mais matar. Mas antes eu matava, agora eu não posso mais. Então, a mania de ter a última palavra. Ou ele aceita o que faz, ou eu não faço. Ou eu não faço, eu estou fora, eu caio fora. E há uma cisão na amizade. E tem um verbete que é muito interessante, que eu estudei muito para a gente chegar a fazer esse verbete também, foi evitação da evitação. Ele está até aqui na remissiologia. Tá? A consciência lúcida, eliminar o posicionamento emocional, animal, instintivo, imaturo, de repúdio à individualidade com a qual não simpatizou. Então, não precisa dar a última palavra. Se não vai com a cara daquele lá, pensa como é que é primeiro. Porque, às vezes, pode ser uma outra forma, né? E as consciências, elas não são iguais. Nós somos dessemelhantes, né? Agora, parafatologia, página 30, final da terceira linha. Gostaria que exemplificasse o conluio da Consim com os assediadores, causando danos morais à vítima. Tem o conluio da Consim, aqui vale o conluio da Consim e o conluio da Consciex, né? Também da Consim com os assediadores e da Consciex, assediadora, com a Consim, tá? Isso acontece muitas vezes no caso de danos morais, de vítimas de assédio moral. O assediador sabe nitidamente aonde pode atacar aquela vítima e usa a Consim para isso. Onde está a carência, onde está a insegurança, onde está o medo, onde está... Agora, nós tivemos uma experiência também nesse tempo com o assediador usando uma outra pessoa para... Eram três, né? O assediador, o intermediário e a vítima. Então, o assediador manipulava o intermediário para que a vítima não deixasse a religião.
Então, ele fazia as manipulações dele com a vítima. Então, o conluio, existe o conluio também da Consim com o assediador, porque a Consim também interessa a Consim manter aquela pessoa alimentando o que ela quer, alimentando as deficiências dela, de certa forma, as carências, as reclamações. E o assediador, por razões óbvias também, né? Porque quer também ser o líder, o poder, exatamente. Aqui na página 31, na maniologia, eu queria que você falasse sobre a mania de querer ter a última palavra, mas no sentido de a gente conviver com pessoas que têm muito esse comportamento, e aí você sempre deixar ela ter a última palavra, sempre deixar, o quanto a gente consegue ser assistente, consegue ser assistencial ou não nesses casos. Se a gente sempre permite, precisa pensar o porquê, né? Qual que é o ganho secundário, se é uma conivência, se a gente percebe que não dá para mudar, porque, por enquanto, se eu for mudar, não dá para conviver, mas agora é preciso esperar um momento para falar sobre aquela última palavra, que não é sempre aquela. Uma técnica que eu aprendi quando eu fazia faculdade com o professor era assim: você começa dizendo que o outro está certo, aí depois você vem e fala. Sabe? Aproxima. Não, você está certo, olha, eu entendo perfeitamente o que você falou sobre isso, mas pense sobre... aí você dá uma... É uma forma de chegar sem bater, sem brigar, né? Mas você coloca o que você pensa. Interessante que é bem, quer dizer, você cria a condição do diálogo, cria o canal. Depois você chega e aí sim chega às vias de fato. Eu estou lembrando até do professor Valdo, né, a técnica do elogio controvertível, ou até ele fazia ele elogiava a pessoa, botava a almofada embaixo, botava a pessoa no sofá e depois dava um soco na cara, a pessoa caía no sofá. Por aí mesmo, né? Não, eu entendo, você... Posso? Primeiramente, parabéns pelo verbete, tudo bom? Eu vi aqui que você fala, não sei se já falou antes a respeito ali no Facebook, né, as publicações preconceituosas no Facebook, na Fatologia, na página 30. Aí eu me lembrei do processo que a gente está vivendo hoje no Brasil, dessa dicotomia assim, de coxinhas e petralhas, né? A esquerda e a direita. Aí eu te perguntaria assim, que momento em que a discussão ideológica, ela se transforma na aversão separando iguais, porque na realidade nós somos todos brasileiros, né? E estamos todos no mesmo barco, e há um momento em que se criou uma aversão entre partes que antes não eram partes, eram todo, né? Então, que momento que o debate vira aversão? O momento que ele vira confronto, né? Conflito, que um quer vencer o outro, que um quer ser a competição. Tá? Um quer, porque veja bem, a coxinha, olha o desprezo que tem, assim, ou pão com mortadela, sei lá como é que é o outro, né? O pão com mortadela, ao desprezo que existe entre as partes. Entende? Então, quando chega a esse ponto, chega a um confronto, realmente. Porque uma coisa é um confronto e conflito. As pessoas estão lembrando o que tem a ver o pão com mortadela aí? Lembra da política. Agora, eu vejo assim, o que a gente precisa pensar, em não, nesse momento que nós estamos vivendo, é que precisa pensar no todo, e não pensar nas partes. Tá? Seja quem for, se houver prejuízo, vai ser prejuízo geral. Não é prejuízo só de um. Então, o debate político que nós estamos fazendo, as questões que estão sendo levantadas, porque nós estamos vivendo um momento de abertura, né? Não um momento de bagunça. As pessoas pensam que é um momento de bagunça, mas não é bagunça. Nós estamos arrumando. Bagunça era quando acontecia e nós não sabíamos. Né? Hoje nós estamos arrumando, aprendendo a entender melhor até o ser humano. É uma reurbanização. Então, eu vejo que quem vai sair ganhando somos todos nós. É um trabalho difícil, mas somos todos nós. Agora não pode partir para o confronto. Confronto aberto, conflito, né? Uma coisa é o cotejo assim, de ideias, o debate de ideias, entender as diferenças de posição, tudo. Tudo bem? Tudo bem.
Então, agora, trinomiologia, página 31, primeira e terceira linha. Então, ele está perguntando 2 trinômios, vamos pelo primeiro aqui. Favor explicar o trinômio lavagem subcerebral, lavagem cerebral, lavagem paracerebral. Ó, a lavagem subcerebral, então você pode ver até desde os primatas, lá, os primatas, né, os nossos primos, os primatas. Subcerebral, quando tem o chefe, o que manda, o que manipula, tá? Ele já faz a lavagem, ele sobe na pedra lá, nós temos o filme lá do macaquinho, você vê assim, o macaco, ele sobe no lugar mais alto, ele faz barulho, ele mostra os dentes, tá? Já para mostrar que ele é superior, ele está fazendo uma lavagem ali. Balançar. A lavagem cerebral. Hoje, a lavagem cerebral do poder. Não precisa a pessoa estar lá no alto, a pessoa pode estar no centro, mas ela pode fazer barulhos com vozes, barulhos com panela, barulho com fogos, entre os fogos, entre a própria festa, tá? O que se usa para não deixar a outra pensar. E paracerebral, isso já vem de outras vidas. Para pensar como que era o nobre, o rei, quando ele andava. Ele andava em pé, mais alto, ou então ele ia na cadeira, mais alto que os súditos. Ele ia com a coroa, brilho, o cetro, que mostrava que ele tinha armas, que ele tinha poder. Tá? E essa lavagem paracerebral nós trazemos até hoje. Então, a gente, se bobear, abaixa a cabeça, ainda até hoje, para muita gente, abaixa a cabeça para as coisas, ou quer que abaixe a cabeça para a gente, na questão da última palavra. Né? E agora, ainda na trinomiologia, terceira linha, o trinômio apriorismose, preconceito e isolamento. Trinomiologia, desculpe. Trinomiologia, terceira linha. A apriorismose, preconceito e isolamento? Isso. Então, vai pelo priorisma, né? A priorismose, a doença do apriorismo. Então, ele vai, tudo é negativo, ou não serve, ou tem que ser de acordo com o postulamento que ele tem. O preconceito, daí vem o preconceito, já formaliza ou formata conceitos que a pessoa acha que aqueles são os mais corretos. Tá? E dali ela já vem um isolamento, que pode chegar até a uma doença, como é que chama aquela? Esquizofrenia mesmo, autismo, esquizofrenia, que a pessoa não aceita mais a interação com o outro, não aceita o ambiente, não aceita a troca. Né? Então, é preciso que a gente pense realmente em tudo que a gente faz, porque nós, estou falando agora de que estuda conscienciologia, nós estudamos conscienciologia. É muito fácil entre nós você botar a pessoa com os livros e deixar ela ali, ela fica horas ali sentadinha, quietinha. Há uma tendência entre nós, assim, a um certo isolamento, gosta disso. Não que ele não seja necessário, ele é importante e necessário. Mas para pensar até que ponto isso não é fuga também. Tá? Não é uma tendência ao autismo. Porque é muito mais fácil eu ficar comigo mesmo em um monte de papel e escrevo o que eu quiser, do que com o outro e ele criticando o que eu penso, que vai me dar trabalho. Tá? Aquela história, né? Como é que é? Quanto mais eu conheço mais os meus cachorros, mais eu gosto dos meus cachorros e menos eu gosto das pessoas. Por quê? Porque cachorro não replica. Não? Então, assim, isso é muito complexo, isso que a gente fala. Isso é um tipo de aversão muito sério. Tá? E parte do princípio que o outro é inferior. É o apriorismo de achar que o outro não pensa tão bem quanto eu. Ou pode até achar que pensa, mas ele não pensa, ele é tão bom. Eu não vou gastar meu tempo com aquilo ali, eles não entendem nada. Não vou perder meu tempo com essas pessoas. Fazer o social, por exemplo. É necessário fazer o social, é necessário conversar com os amigos, é necessário, mesmo que seja falar uma besteira. É necessário assistir, sabe? Então, eu vejo que é muito sério. Você chega até o outro, mas você traz o outro. Então, é isso que é a TARES. Ela vai no encontro e traz. Porque, senão, a gente não está assistindo. Ele fica. Se o outro não quiser vir, ele vai ficar até quando ele quiser. Nós ficamos até quando nós quisermos, então,
Por que vai ficar bravo porque o outro fica? Agora, polinomiologia na página 31. Poderia esclarecer a patopensenidade denunciada pelo polinômio postura, olhar, voz, gesto? Ela não é tão difícil assim, não. É muito comum. Eu mesma já fiz muitas vezes isso. Postura, tá? O olhar, aquele olhar de cima para baixo, né? Que olha, Derrete, a rainha decadente. Derrete a pessoa sem olhar. Derrete a pessoa, né? O olhar. O seu olhar me fulmina, fulminante. Ou aquele olhar que gela, coloca no gelo, né? Que eles falam. Congela a pessoa. Congela a pessoa. Voz, que às vezes aquela voz fria, né? Aquela voz que parece uma espada. E o gesto mesmo, que às vezes não precisa nem falar muito, né? Só... como é que é? A rainha depostos, os reis depostos. Os reis, os coronéis, os capitães depostos, né? Então já não... Professora Isilda, vou trazer um assunto bem sério aí. Como é que você vê a questão da... Você mora lá em São Paulo, tem os cracudos, né? Tem o pessoal das drogas, das substâncias, viciados em substâncias. Como é que lidar com essa versão aí que não é sigilosa? Você acha que... como é que a gente pode assistir mais esse povo? Até lembrando que hoje é o dia da fundação da Ercília Tenebres. Olha, eu vou falar da experiência que eu tenho. Eu fiz o que deu, mas é difícil, viu? É muito difícil. E é difícil, é doloroso também e é vexatório. Tem essas coisas. Meu irmão, ele tem um escritório lá perto da Cracolândia, na Alameda, na Barão de Limeira, onde fica... Agora dissipou um pouco, porque o governo deu umas mexidas lá, mas espalhou, né? Diminuir não diminuiu, só quiseram mascarar um pouco. Mas é um lugar muito pesado e muito difícil. Então, eu cheguei muitas vezes de manhã para trabalhar e você vê, assim, na rua jogado, criança dormindo na rua, grávidas, tá? Com bebida, com aquela coisa toda. E você encarasse... Eu não sentia aversão, mas eu sentia, assim, uma impotência danada, sabe? Porque eu ficava pensando assim, puxa, são consciências, né? São consciências. Na essência, são como eu sou. Né? Carne e osso, o holossoma também é muito próximo ao meu, igual ao meu, né? Mas é muito doloroso. Você vê a criança em surto, aquele menino de 10 ou 12 anos se batendo na rua. Aquilo uma coisa você vê pela televisão, outra você vê ao vivo. Sabe? É muito ruim, é muito ruim. Aí você sente uma certa... essa aí, a impotência. Eu não senti aversão, não. Mas agora tem aquela condição que as pessoas querem jogar para debaixo do tapete, né? Dá um jeito de pôr debaixo do viaduto. Lá tem o minhocão, né? Que é muito engraçado. O minhocão em cima e o minhocão embaixo, né? O minhocão embaixo ficavam todas as pessoas aí. E o minhocão em cima para, entre aspas, transitarem os carros, né? Os carros das pessoas que têm carros, das pessoas que têm mais situação, têm uma condição financeira melhor, né? E lá embaixo ficava a Cracolândia. Os transeúteis. Embaixo os transeuntes. Os doentes também. Ficavam lá embaixo. Ficava todo esse povo que pedia esmola, tudo. Isso é muito chato. Isso é uma versão que se tem, se for, com o próprio procedimento nosso, ainda com as nossas limitações, sabe? Isso é muito chato. Agora, pergunta de Goiânia. Professora Isilda, tenho percebido, desde que iniciei o estudo no paradigma consciencial, o quanto ainda há na CCCI uma aversão, nem sempre velada, a respeito do futebol. Toda vez que eu enviava questões relacionadas a esse esporte mais praticado no mundo, o professor Valdo Vieira respondia sem preconceito. A única consim que fez isso depois dele foi Gláucia Medrado, no verbete consim ambidestra. Você poderia comentar? Entendi. O que ele quer que eu comente assim, falta de preconceito no futebol? O que eu acho é o seguinte, a gente fala o que a gente não concorda, né? Vamos dizer, ninguém não concordo, por exemplo, não concordo com a competição, não concordo com a corrupção da FIFA, corrupção dos clubes, que mais? Essa questão de sonegação de impostos, que a gente sabe que tem, essa coisa... A briga de torcidas, os hooligans e outras coisas. Até morte já acontece. Outra coisa... Tem morte.
morte, cabeçada, que o professor Waldo sempre falava, o nosso cérebro não foi feito para levar pancada. Então, exatamente. o cara fica batendo a pancada no cérebro. Né? E outra coisa, quantos jogadores não têm problema de joelho, quebram a perna, ficam... Não, em geral, esses desportistas todos, eu ouvi uma vez, foi o Oscar Schmidt falando, que eles praticam muito, né, esses ginastas todos, mas depois ficam tudo arrebentados. Tudo arrebentado. Tudo arrebentado. E há uma diferença entre você praticar um esporte por lazer. Então, um grupo se reúne, vai lá bater uma bola, é diferente daquele que está se candidatando a ser um profissional. Aí ele vai ter que pensar 2 ou 3 vezes sobre o paradigma consciencial dele. Qual é a sua preferência, ser um jogador de futebol ou ser um professor de conscienciologia, por exemplo? Então, aí é um dilema dele. Mas não precisa assim, ter aversão ao futebol. Nossa, porque tem um outro lado de que se fosse tudo muito bem organizado, quanto ao futebol, quanto a qualquer outro esporte, está abrindo o caminho social de muita gente nessas outras condições que nós estamos colocando aqui, atendendo essas crianças que nós ainda não estamos conseguindo atender, mudando essas crianças de patamar educacional, seja na dança, seja no esporte. Quer dizer, é uma mudança, é uma reurbanização, mas com certo limite. Então, quem fez a pergunta pode, então, agora pensar melhor sobre a sua preferência pessoal. Né? Mas se você vai praticar um esporte apenas por lazer, ou ter um joguinho, não é o esporte em si que vai te fazer mal. É a sua intenção, a sua cabeça e a finalidade com que você está fazendo. Outra coisa que eu vejo no futebol é o confronto, né? Então, um time quer derrotar o outro. Quer dizer, ele fica feliz quando o outro... É uma guerra, é uma guerra. Quer dizer, ele está satisfeito com a derrota do outro. Isso é e eles falam assim, malévola. Guerra de torcidas. Pois é, agora... Usa esse termo mesmo, guerra de torcidas. Por exemplo, um país vai jogar contra o outro, um fica torcendo para o outro perder, cair. E, quer dizer, ele está satisfeito, ele vai ficar feliz com a derrota do outro. E quem disse que o outro também não quer ganhar? Não é. Aí já é contenda. Agora eu concordo com a Pilar, porque nos trabalhos assim assistenciais às comunidades, eu tinha muito preconceito com isso, né? Imagina, não conhece serenão, lá lutando capoeira, lá na favela. Mas melhor isso, sabe? Do que deixar o menino no comando do tráfico, ser comandado pelo tráfico. Ninguém sai do belicismo de repente e vira flor. Não vira. Você vai, sabe, elaborando o trabalho consigo mesmo, aprendendo. E às vezes a pessoa vai aprendendo assim. Hoje ela usa o que ela usava para fazer o confronto, mas para ajudar a pessoa. Tá? Se antes ela usava, vamos dizer, luta marcial para lutar contra os outros, hoje ela usa para trazer o menino contra a droga, contra o tráfico, contra a prostituição, as meninas, que seja contra, sabe? Isso ajuda. Não é o ideal ainda, não, mas ajuda muito. Porque nós não estamos conseguindo ir lá. Agora, o nosso trabalho é ajudar essa pessoa que está ajudando lá. Sabe? Dar aula para essa pessoa que está lá, para esse cara, para esse judoca, ou seja, para essa professora de dança, para que ela possa começar a desenvolver tares também com essa pessoa. E ela é o veículo mais próximo. É isso aí, mas só deixando claro que, não, pelo menos que eu saiba, não há nenhuma aversão, nem nenhum preconceito contra o futebol aqui na CCC. Eu, pelo menos, às vezes eu assisto futebol até para dialogar com os alunos. Porque você chega na sala de aula, o aluno, professor, você assistiu o jogo de ontem e tal, o que você achou? Eu tenho que assistir, porque senão não tem interação com o aluno. Então eu assisto também futebol, não quer dizer nada. Mas a gente não concorda com um monte de coisa, não quer dizer. Da estrutura que existe quanto ao esporte. Agora, para a fatologia, página 30, segunda linha de baixo para cima. Poderia comentar a atuação dos evoluciólogos, dando a oportunidade dos renascimentos em grupo fora dos guetos? O trabalho da Reurbex, o trabalho dessa assistência multidimensional que nós estamos recebendo, e mais ostensiva, nós podemos notar também com essa questão das pessoas nascerem fora dos guetos e depois fugirem, né? Então, a gente vê há pouco tempo o caso de terroristas.
renasciam fora, né, renasciam ou nos Estados Unidos, ou teve, acho que até um brasileiro, que depois mudou lá para a Síria. É aquela história, os amparadores investem, mas a opinião, a posição é da própria consciência, ela que vai decidir sim ou não. É isso aí. Mais alguém aqui gostaria de perguntar? Alguém tem perguntas? Acho que você poderia comentar a exemplologia. Tem 2 tipos aqui de aversão, a mini e a mega aversão. A mini aversão é expressa na reação de fuga da consim, quando exposta a acontecimentos de intensa emoção. Então, vamos dizer, é a reação primeira de fuga. É no caso, o exemplo lá de cobra. A menina não pode ver cobra de jeito nenhum, não pode nem falar em cobra, nem pensar. Ela já sabe. A gente tem aversão à barata. A barata, cobra, formiga, insetos, né? Ou a outras pessoas. Nós estávamos comentando hoje, nós estávamos vindo para cá, assim, quantas pessoas a gente vê na rua que se a gente pudesse, a gente atravessava do outro lado para não conversar com ela. Essa ainda é uma mini. A mega é quando chega já a reação de bater, sabe? De fúria. Isso acontece, já acontece quando chega mesmo o conflito, né, de guerra, os conflitos. O caso lá que ele comentou, né, do que nós estamos vivendo hoje, né? Isso pode ser, se chama mega aversão. De alunas de escola, né? Saírem da aula para brigar na rua. Tem, do bullying, tipo de bullying tem esse tipo de mega aversão, tem mega aversão na política, tá? Agora, é assim, o que eu vejo também, que nós estamos muito amparados ultimamente, assim, no Brasil, porque você vê, estamos passando por toda uma mudança, né? A nossa vida continua violenta. Sim, a nossa vida continua, nós continuamos fazendo o que nós temos que fazer, as coisas vão se assentando, não tem guerrilha, pelo menos tá conseguindo, né? O que nós precisamos agora é intensificar, isso eu percebo com as projeções, o trabalho extrafísico. Porque o professor Valdo se foi, né? Ele continua fazendo o trabalho extrafísico de assistência quanto o Zéfiro, mas muito trabalho de assistência precisa de energossoma, e nós temos energossoma. Então, eu tenho percebido que a projetabilidade tem aumentado. Tá? Então, a gente, extrafisicamente, pode não parecer para a gente, ou talvez muitos não percebam, mas nós estamos trabalhando mais para dar essa manutenção extrafísica para os amparadores, para ajudar, para os amparadores poderem continuar sustentando. Precisam de energias de energossoma. E a energia é nossa mesmo. Não só do pessoal da Conscienciologia, mas das pessoas bem intencionadas, né? Aqui na linha 6 da Fatologia, página 30, você poderia comentar, a partir desses itens aí, as pesquisas pseudocientíficas corroborando os preconceitos para manter o status quo. E, em seguida, aí tem outros temas, vários temas interessantes em seguida, né? As doutrinas religiosas geradoras de guerra. Então, vamos por partes, porque vamos senão eu esqueço. Desculpa, a minha cabeça é meio beleza, meio devagar. Tá bom. Então, as pesquisas científicas, ou pseudocientíficas, corroborando preconceitos para manter o status quo. Nós falamos isso aí da craniometria. Tá? Isso foi uma das pesquisas que, durante muito tempo, eles colocaram a cabeça menor, tinha o cérebro menor, então a cabeça é porque a pessoa era menos inteligente, por exemplo, hindus, esses daí, tá? Que não tem nada a ver. Isso foi um bom tempo, assim. E até hoje, essas pseudo-manifestações científicas, por exemplo, produto do meio, né? É uma coisa para corroborar uma situação que está aí, que a gente não tem nada com isso, ele é produto daquele meio. Quando você poderia fazer alguma coisa a mais. Tá? A outra que você falou, qual outra? Essa ideia do produto do meio, então, o homem produto do meio, a teoria aí é só para justificar, não faça nada, deixa a coisa rolar, né? É do meio, vai fazer o quê, né? E enquanto era do meio... De Rousseau, né? Rousseau que fala isso, né? O homem é produto do meio? Foi Rousseau, se não me engano, que falou, né? O homem produto do meio, a criança produto do meio. Acho que foi o Rousseau. Foi em seguida, a misoginia gerada pelas religiões patriarcais. Isso aí é muito comum. As mulheres ainda são apedrejadas, né? A Nossa Senhora é pura virgem e não sei mais o quê, entendeu? E a mulher tem que ser assim, senão ela é
ela é estranha, tá? Aquele conceito de inatingível, né? Aí você tem a doutrinação religiosa, as crianças instigando o ódio precoce. Aí seria o Estado Islâmico que você está citando aqui, né? As crianças, desde pequena, muitas vezes, criança criada na religião, tá certo que a criança que está na religião, ela não é só vítima daquilo, ela também tem o holopensene pessoal que imantou para esse renascimento. Agora, ela criada nessa, ela é difícil depois. Você tem aquelas que fogem da religião, mas aquela criança que foi criada ali, doutrinada em cima da religião, vem na paragenética, tem um composto. Ela tem uma paragenética que ela não sai daquele meio, ela renasce sempre ali. Sim, sim, então, se não for, exato, se não for na religião tal, vai ser na outra, se vai ser na outra, vai ser na outra, porque o componente é do holopensene pessoal. Tem um aspecto extrafísico de consciência que alimentam essa presença e não deixam essa consciência sair daí. Sim, se não renovar. fala para você que o conluio, nós vimos na projeção, na TENEPS dessa menina, o conluio do assediador com a consim para não tirar a vítima, a pessoa daquela religião. São uma espécie de vampiros energéticos, vampiros extrafísicos. Aí também, lembrando, hoje tem IC da TENEPS, está fundando um bom hoje tem momento IC pra da gente. TENEPS. Olha, hoje nós estamos Hoje trabalhando inaugura-se uma bastante nova com a IC. TENEPS. É isso aí. Muito obrigado, hein? Eu acho que né, o Estado Islâmico, aí no caso, é o mais marcante, mas como ela falou, acho que qualquer religião, né? Se você pega uma criança desde pequena, ela fica tão bitolada naquela região que isso acaba gerando um isolamento, né? A minha religião é melhor que a sua, né? Então ela não sai daquilo, né? Acho que a gente pode estender para qualquer uma delas, né? E cria-se verdadeiros exércitos em torno das religiões, né? Para alimentar e para não deixar sair, porque cada soldado, cada religioso que sai é um soldado perdido. Então, às vezes, a própria consciência nasce numa família, já que é lavadora de cérebro. Você vai fazer uma lavagem tem a lavagem cerebral. O Estado Islâmico, por exemplo, eles passam fome. Tem uma série de coisas assim que pega com as crianças. São crianças pobres que às vezes saem, né? Muitas das religiões fazem isso mesmo. Pega criança pobre, criança que está dependente de algum dependente químico e manipula. Não, estou dizendo que isso é mais comum, mas estou dizendo as outras religiões também. Fazem. Uma criança que desde a infância, o cristianismo é o maior que tem. Aí tudo que não é anticristo. Também é o outro lado, né? E às vezes não é só porque ela é criança de rua, que ela foi abandonada e foi assistida por essa religião, mas também a criança de berço, né? Bem nascida. Dentro dessa religião, para ela o mundo é aquilo. E não existe mais nada além. O Senhor me abençoou, então o resto... Nasce numa redoma, né? Fica numa redoma. É a redoma da interprisão, é a redoma do processo do extrafísico, que tem o processo das drogas, tem o processo da religião, é o processo do vampirismo viciante. E sabe o que é o mais legal? Nós estamos saindo disso. Não, aos pouquinhos, né? Tá difícil. Mas nós estamos saindo disso. Agora, a gente pega os reveses, por quê? Porque são os nossos parceiros, né? De outras vidas, são o pessoal com que nós estávamos... As consciências com quem nós estávamos. Até aproveitando isso, então, vamos falar do ciclo edificante da neopensenidade. Né? Na ciclologia, página 31, se você puder esclarecer um pouco, aprofundar, o que seria isso? O quê? Só um minutinho, deixa eu achar aqui. Ciclologia, o ciclo edificante da neopensenidade, é o que nós estamos começando a vivenciar. Fala para pensar, você está com neopensenes sempre, né? Ou aberto às interrogações. E mais interrogações, sem preguiça de responder essas interrogações, o que pode ser mais edificante para uma consciência do que ela conseguir conviver consigo mesma? Conseguir se sentir fortalecida com o que ela pensa, sabe? E fora do corpo, ela conseguir ter energia suficiente para poder fazer um EV, para assistir o outro, para poder edificar ou falar uma palavra que ela tem base no que ela está falando, experiência no que ela está falando, sabe? Isso é o up. E tem o ciclo benéfico da superaprendência, que tem tudo a ver com isso, né? Pelo que eu entendi. Logo o terceiro ciclo, por favor, você poder apresentar. Tá. O ciclo benéfico da superaprendência. Exato. Sabe o que acontece? Assim, a gente percebe, eu estou percebendo isso, o meu corpo está ficando mais pesado, mais velho, mais cansado, mas acaba... Não, você é uma menina. O que acontece? Você está ficando assim, mas a cabeça está melhor.
Eu não tenho saudade. Vocês também acreditam que não. É um paradoxo. Mas você não tem saudade quando você era menininha? Não tem. Não, menina não. Mas eu gostaria de ter essa cabeça quando eu tinha meus 30 anos. Eu também. Essa cabeça quando eu tinha 25 anos, claro. Mas eu não troco mais essa situação atual pelaquela anterior. Não tem esse saudosismo da juventude, da adolescência, como era bom, não sei o quê. Não, é muito melhor hoje. Mas da minha agilidade eu sinto falta. Eu também, da psicomotricidade eu sinto, claro que eu sinto. Claro que eu sinto. Não tinha barriga, né? Era mais magrinha, andava mais. Mas, sabe, essa condição de você poder contar com você mesmo, isso é a melhor coisa que tem. Isso é o melhor patrimônio holominemônico que a pessoa pode levar. A pessoa tem, né? Excelente, muito parabéns pela defesa aí do verbete, extremamente difícil esse tema. Você podia, então, Isilda, comentar aqui a frase enfática? Sim. Então, a autopesquisa das reações parapatológicas pode levar a consciência a reconhecer na intimidade a versão sigilosa, impeditiva da reciclagem quanto ao trafal do convívio max fraterno. Então, veja bem, a aquisição desse traço que ainda está faltando para você viver melhor com os outros. Então, percebe quais são as suas aversões, tá? A reconhecer, porque às vezes a gente não mostra nem para o outro, mas reconhecer para você mesmo qual é a sua aversão. Por exemplo, nojo. Não, eu sou uma consciência que estuda Conscienciologia, eu faço TENEPS, imagina, eu não tenho nojo. Assume que tem, né? Nojo do outro, às vezes tem nojo do outro, não é sempre que tem, mas quem tem nojo, quem tem ojeriza, quem tem desconfiança, quem tem medo. Eu moro numa cidade que o medo é uma coisa muito... Vocês também já morou, né? Vocês já moraram, você sabe como é que é. O medo é assim, tá? E junto com o medo vem o preconceito, sabe? Passa uma pessoa lá, mulata, morena, de preta, e se tiver descalça, então passa perto de você, você já começa a ficar, sabe? É assaltante. E às vezes não é. Eu passei por uma experiência há pouco tempo atrás, muito estranha, que eu aprendi, acho que em segundos, um monte de coisa. Foi aquela que eu relatei para você, da TENEPS, lembra? Que eu faço TENEPS de manhã, né? E eu faço caminhada à tarde. Só que a caminhada, nesse dia, eu resolvi fazer de manhã. Dá tempo, né? Fazer de manhã. Estava bom o tempo, lá foi no finados até. Estava bom o tempo, tudo. Eu falei, vou caminhar agora de manhã. Aí fui eu caminhar, então, para a TENEPS. Quando eu passando pelo viaduto, que a gente passa por um viaduto em cima da rodovia dos Bandeirantes, tinha um rapaz, né? Um rapaz assim, andando meio cambaleando, de chinelo havaiana, mulato, meio mal arrumado. Eu falei, vou fazer um EV porque esse cara está com coisa. Olha o preconceito aí, tá vendo? Olha, né, a primeira coisa, vai lá, faz o EV e passa. Aí eu passei, quando eu olhei para trás, assim, me deu um chilique de olhar para trás, ele estava debruçado na mureta do viaduto. Aí eu falei, aí tem mais coisa, né? Vou jogar energia para ele. Na hora veio a ideia, falei assim, não, para ele não, para o amparador dele, ele está inacessível. Aí andei mais um pedaço, colhei de novo, ele estava sentado na mureta do viaduto. Eu falei, caramba, esse cara vai se jogar. Aí quando eu voltei, ele estava realmente do outro lado já da mureta, sabe? Sabe onde fica a mureta e o chão, aquela distância que fica? Ele estava em pé. Ele estava se segurando na mureta, do outro lado, do lado da pista, se segurando em pé, entre a mureta, né, e o chão. Aí eu corri para ele, sabe? Aí eu falei, vem para cá, vem para cá, vem para cá. Aí que eu segurei, mas engraçado que eu fui assim, fui perto dele, fiquei de braço cruzado, meio afastada, porque a ideia também era essa, se ele se joga, eu não posso cair junto. Mas vem tudo, umas coisas assim, quer dizer, muito rápido, né? Aí vieram os outros rapazes e puxaram ele para dentro, puxaram ele para cima, sabe? Mas você vê como que a gente passa por um monte de aprendizagem, assim, por minutos, né? Mas o que mais nós somos... Não era a hora de estar lá. E não era só a hora de estar ali. Não sei se não era a hora, mas a hora, para mim, eu aprendi muito. Você não ia fazer essa caminhada de manhã. Não era. Não, eu saí... Foi o horário propício. Foi tudo assim combinado, né? Foi um combinado. E aí, mas o mais engraçado, o que mais me assustou, foi o casal que passou perto dele. Eu estava correndo para chegar perto do menino, né? E o casal, eu falei para o casal, olha, ele pode cair, ele pode se machucar. A mulher vira e falou, mas que perigo, né? Mas assim, totalmente aérea, sabe? Não vai acontecer nada.
sabe? Numa frieza, assim, numa catatonia, que eu falei, caramba! Aí, quando eu cheguei mais perto do menino, tudo que a gente conversou com ele, a gente viu, ele devia ter problema mental, devia estar drogado, tanto remédio, dopado por remédio, sabe? Mas não estava menos dopado do que aquele casal, sinceramente. Aí dá para você ver os níveis de lucidez rapidinho de uma consciência, da outra, e como é que o extrafísico atua, assim, muito rápido. Me acionaram, depois acionaram o outro, depois, sabe? Muito rápido. E o menino com, assim, a aprendizagem assim, rapidinha, porque você vê o outro sentado na mureta do viaduto, você fica, nossa, eu saio correndo atrás dele. Tem uma pergunta aqui de Guarapuava, no Paraná. A verbetógrafa, em ortopensatologia, página 29. Poderia comentar a primeira ortopensata sobre a aversão? E parabéns pelo autoenfrentamento. Obrigada. A aversão, vício, isso é muito comum em viciados de cigarro, ex-viciados em cigarro, ex-usuários de cigarro, por exemplo. A pessoa não suporta mais o cheiro do cigarro, não suporta ficar perto de fumante. Olha que coisa mais estranha. Era fumante, é a pessoa mais indicada, muitas vezes, para ajudar o fumante, e, no entanto, quer sair correndo quando vê outro fumante. Sabe, é muito, assim, eu acho que, no fundo, essa aversão é medo de recaída. Pode ser até de outras vidas, né? Pode ser até de outras vidas, exatamente. Então, até que ponto a gente não tem aversão por uma série de coisas que é medo, porque a gente sabe que a gente ainda é convalescente em muitas coisas. Né? Até que ponto você que aguenta mesmo o tranco, né? Tem medo de pessoas com problema mental, nem chega perto. Vai saber, né, como é que foi, às vezes tem um pavor danado, medo de ficar igual, medo de ficar doente, de doenças. Sabe, eu já conheci gente, por exemplo, que cumprimentava, às vezes tinha o caso de político também, né? Mas esse eu conhecia da família. Cumprimentava, por exemplo, alguém da rua, ou vinha alguém pedir esmola, assim, por tocar na maçaneta, alguma coisa, passava álcool em tudo depois. E a pessoa depois ficou doente e ficou cheirando mal. Então, é complicado, você precisa aprender a ter menos nojo, né, das coisas, das pessoas. Pessoal, nós vamos ter aqui, fazer uma divulgação, a Escola de Parapsiquismo, que vai ter a 5ª turma, aliás, a 6ª turma, vai ter início agora em julho, no dia 18 de julho, vai ter o primeiro módulo. São 3 módulos que acontecem em julho, depois janeiro e julho de 2017. Então, ela é o estudo aqui do parapsiquismo, o desenvolvimento do parapsiquismo, usando uma metodologia baseada em competências parapsíquicas, que é uma metodologia diferenciada, inovadora. São ao todo 25 competências parapsíquicas que são desenvolvidas aí ao longo de um ano. Tem atenção dividida, além das básicas, né, atenção dividida, assimilação, desassimilação, sinalética, abordagem energosférica, polivalência, encapsulamento, escagem. E aí entra no pré-epicentrismo, que é a instalação de campo, semipossessão benigna e assim por diante. E entre esses módulos, que tem a duração de 5 dias, acontecem várias atividades que são, por exemplo, as maratonas, onde o aluno continua praticando aí as competências parapsíquicas. Então, quem tiver interesse aqui, é só procurar a recepção do CEEX, é somente uma turma por ano. Então, depois dessa turma, só daqui a um ano, e o número de vagas é limitado. Nós temos aqui também a revista Intercâmbio, que é o informativo da Intercons, uma revista aqui da Intercons. A Intercons é a IC que cuida aqui do intercâmbio conscienciológico internacional. E tem uma campanha aqui de 1000 ortopensatas na África, de levar para a África, para as bibliotecas lá, o léxico de ortopensatas. Eles já estão doados, precisa levar para lá. Então, quem tiver também interesse de ajudar, aqui tem todos os dados aqui da Intercâmbio, tem o site www.interconsglobal.org, o e-mail intercâmbio-conscienciológico@gmail.com. Então pode entrar aqui em contato. Bom, Isilda, tem mais alguma coisa que você gostaria de comentar, de completar aqui no verbete? Eu só quero mesmo agradecer a oportunidade que todos vocês me deram, a oportunidade de você estar aqui mediando,
do Christian, me ajudar, dos teletertulianos, dos tertulianos aqui, e os amparadores, principalmente, né? E os assistidos também, claro. Aqui ainda temos tempo. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Tudo bem? Eu quero dizer que eu estava pensando aqui que uma pessoa, por exemplo, ela pode fazer a contaminação de um ambiente. Isso aqui é o mais sério, né? Uma pessoa, vamos dizer, ela pode descontaminar um ambiente, ela pode despoluir, descontaminar, desassediar, bem como ela pode poluir, contaminar um ambiente. Então, consciência só. Às vezes, uma só consim consegue deteriorar um ambiente. Isso é um fato. Isso é um fato. Uma consim consegue deteriorar um ambiente. E uma consim pode melhorar um ambiente. Então, agora precisa ver assim, de que lado que eu quero estar, né? O lado que eu vou cultivar mesmo. Então, é toda... fazer a autocrítica sincera aí das aversões. Bom, então nós agradecemos aqui a professora Isilda por mais este verbete, esperamos os próximos. Nós agradecemos aqui a participação dos tertulianos, dos teletertulianos, pelas perguntas, pelos questionamentos. Agradecemos aqui a toda a equipe da tertúlia, o Christian, o Robson, a Enciclosapiens aqui, o Cláudio. E passamos então para os nossos avisos e divulgações. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 17 assinaturas no livro de presença, 13 perguntas presenciais e 20 perguntas respondidas online. Hoje temos 2 recados, a Meracilde com acoplamentário e o Cláudio com o curso Amizade Evolutiva. Boa tarde a todas. Eu estava ouvindo há pouco a verbetógrafa falando da frase enfática que nós temos, que ela colocou no seu verbete, aonde que ela coloca aqui a questão das reciclagens, né, de trafares, a questão do convívio mega fraterno, né? Então eu fiquei pensando o seguinte: para que nós possamos reciclar alguma postura ou algum traço, o trafal ou trafar, adquirir um trafó ou reciclar um trafar, nós precisamos identificar. Então, o meu convite é para o acoplamentário, que nós vamos estar trabalhando a ortoconviviologia, no final do mês, do dia 24 ao dia 26. Como todos sabem, o acoplamentário é um laboratório grupal, onde ele é preparado para diversas técnicas de identificação, para psiquismo, a convivialidade, a identificação de traços. Então, nesse laboratório, nós podemos estar focando os nossos traços de convivialidade. Como é que eles são? Como é que nós estamos com ele mais positivo? Se mais positivo, nós vamos potencializar esses traços conscienciais. Então, fica aqui o nosso convite. Os EPICONs que vão estar trabalhando nesse acoplamentário é a Miriam Sanches, o Everaldo Bergonzini e o Alexander Steiner. Então, se você tiver interesse, você entra em contato na recepção do CAEC ou então pelo telefone 3525 2652. Seja bem-vindo a esse trabalho conosco. Olá, boa tarde aí os tertulianos, teletertulianos e paratertulianos. Estou aqui em nome da ACIP para convidar para o curso Amizades Evolutivas, que vai ocorrer em 2 dias, dia 18 e 19 de junho, que é uma semana, com o professor Leonardo Schneider. A tônica desse curso vai ser compreender e qualificar as amizades para dinamizar o alto desempenho evolutivo. E alguns tópicos desse curso, do dia 18 e 19 de junho agora, são responsabilidade evolutiva, interprisões grupocármicas, retrocognições a partir do histórico pessoal com os amigos, né? E o curso vai ser na sede da ACIP, aqui próximo ao CAEC. E o nosso telefone é 45 2102 1421. Podem ligar a partir das 15 horas. Hoje que nós estudamos aí o verbete da aversão sigilosa, podemos aproveitar esse curso para ver a importância de valorizar
revelar e pesquisar as amizades sigilosas ou não. Então fica aí o convite, curso Amizades Evolutivas com o professor Leonardo Schneider. Muito obrigado. Para amanhã, teremos o verbete Cuidado Intensivo Humanizado, especialidade Intensivismologia. E a verbetógrafa, professora Stephanie Sabeski. Muito obrigado a todos e uma boa tarde.